Olá, olá, tudo bem com você? Ontem a gente deu início ao nosso propósito de devocional, 12 devocionais no mês de dezembro. O intuito é que a gente possa se preparar, né, para o ano de 2025, que o Senhor faça parte de tudo que está planejado para a gente. O Senhor, a gente sabe que Ele tem propósito para nossas vidas, né? Cada um de nós tem propósito, Ele tem algo para a gente, mas que a gente possa acessar esse lugar, que a gente tenha coragem para colocar em prática os direcionamentos que o Senhor tem nos dado e que nos dará no ano de 2025. Que a gente receba mais favor de Deus, mais graça da parte dele, para que a gente possa ser os servos fiéis que ele espera que a gente seja. Que diante de toda a nossa fraqueza, a gente possa dizer, como o apóstolo Paulo, que é a nossa fraqueza, a gente possa se gloriar nisso, nessa fraqueza, porque o Senhor é aquele que nos fortalece. Então, e o convite foi feito desde ontem. Se você está aqui pela primeira vez, né, no segundo dia, eu te convido para participar desse propósito. A ideia é que a gente faça 12 dias de devocionais curtos, que não vão, né, levar muito tempo nosso, mas que a gente possa conversar sobre o propósito do jejum, firmar o nosso conhecimento a respeito desse assunto, que a gente possa ter convicção da parte do Senhor de que isso é algo que está recomendado para nós cristãos desse tempo. E a gente possa se encontrar, então, durante esses dias, às 10 horas da manhã, no qual a gente vai falar sobre isso, pensar sobre isso, orar, e no final a gente quebra o nosso jejum da melhor maneira possível. Então, a palavra de hoje, a gente continua falando, né, sobre Mateus 9, capítulo 9 e os versículos 14 e 17, como eu comentei com vocês. A gente vai ainda falar bastante sobre essa passagem. Ela é uma espécie de tema para todo esse tempo que a gente vai estar junto durante todos esses dias. E lembrando, né, ontem nós falamos sobre começamos a falar sobre esse texto, e eu quero recapitular uma frase: jejuarão quando o noivo partir, né? Poderia jejuar enquanto o noivo está presente? Não. Jejuarão quando o noivo partir. Então, a pergunta de hoje é: será que nós estamos realmente no tempo do jejum? Será que esse realmente é o tempo para o qual nós estamos sedentos por isso? É realmente isso que o Senhor quer de nós nessa época? Ou o tempo do jejum já passou e ficou, enfim, lá atrás, antes do Pentecostes, né? Antes da experimentação do Pentecostes, antes que o Espírito Santo descesse? Será que o jejum era só para aquele tempo? Ou a gente ainda está no tempo do jejum? Enfim, nós vamos falar sobre isso. Talvez não hoje, isso vai ser assunto para um outro dia, mas nós vamos começar a falar, né? Ontem a gente já falou um pouquinho sobre o jejum ser sim para nós cristãos, e hoje a gente vai focar sobre o jejum. Ele é para esse tempo? Nós estamos realmente no tempo do jejum? Então, eu queria compartilhar com você nesse momento uma leitura que está em João, capítulo 16, no versículo 22. Veja o que está escrito. Diz assim: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Jesus está falando aqui com discípulos que caminharam com ele, pessoas que caminharam com ele, que estavam lado a lado ali, que viram tudo acontecer e que estavam apavorados com a ideia de ficarem sozinhos. E ele diz assim: você hoje vai ficar triste, mas não se preocupe não, porque eu vou voltar. Quando a gente se encontrar dessa próxima vez, nós vamos experimentar uma alegria. A alegria que você terá será tão grande, é uma alegria que ninguém poderá tirar de você. Era isso que ele estava dizendo. Eu não sei você, mas eu me considero parte integrante da igreja. Né? A igreja somos nós, as pessoas, os cristãos, que estamos tentando, neste mundo, parecer mais com Jesus. Se nós somos parte integrante dessa igreja, então nós somos também a noiva, porque frequentemente ele fez analogias entre a igreja e a noiva.
ele se refere a todas essas pessoas como noiva e ele se coloca como noivo. E se eu sou parte integrante da igreja, eu também sou noiva de Cristo. Só que eu ainda não tive esse encontro. A gente tem um encontro, né, com Jesus, com o Espírito Santo quando a gente é salvo, quando a gente se converte, e muitas vezes a gente tem experiências grandiosas com o Espírito Santo, mas a Bíblia fala aqui, Jesus fala aqui de um outro encontro, é um encontro diferente. Não é um encontro que alguém possa tirar, não é um encontro, uma alegria que alguém possa tirar de mim. Não é algo que possa ser interrompido, é algo que acontecerá para o resto do tempo, enquanto nós estivermos com Ele. E sendo assim, o jejum já deveria ter acabado, a gente deveria estar vivendo esse tempo do jejum, porque lá em Mateus, que é o texto que a gente estava comentando, né? Lá em Mateus, ele diz que poderia jejuar enquanto estou presente, mas haveria um tempo em que ele não estaria presente. E quando esse noivo não estivesse presente, então, sim, aí jejuaria. Eu não sei você, mas eu sou uma noiva esperando pelo noivo. E se o noivo não está aqui comigo agora, se eu não estou com ele lá e nem ele está comigo aqui, então nós estamos separados. E nessa espera, nessa ausência do noivo, eu posso experimentar dele, mas eu não estou com ele ainda. Não na magnitude que ele fala em João 16. Sendo assim, para mim, bem, parece, compreendo que sim, estamos realmente no tempo do jejum. Esse é o tempo do jejum. E a gente vai falar sobre outras coisas aqui, porque eu sei que há outros entendimentos, a gente sabe disso, há outras compreensões sobre essas passagens. E mais uma vez eu quero dizer, o jejum não é obrigatório. Em momento algum o Senhor disse que deveria se jejuar, que a gente deveria jejuar. É obrigatório o jejum? Não. Mas ele esperava que isso acontecesse quando ele não estivesse mais aqui. Era algo que ele esperava de nós. Então é um convite. É um convite, mais uma vez, eu repito, um convite para um banquete espiritual, do qual ele vai poder compartilhar com você o que está no coração dele e colocar no seu coração exatamente as coisas que ele espera para você. Você vai poder se deleitar no Senhor, você vai poder se alegrar no Senhor. Isso não tem preço. E a gente está num tempo em que a gente precisa sim disso, para que a gente encontre a força necessária para enfrentar as nossas adversidades, para enfrentar as nossas tribulações no nosso dia a dia. Antes de finalizar, eu gostaria de compartilhar ainda 4 trechos em que nós vemos o exemplo da igreja, da nossa igreja primitiva, dos antigos cristãos, dos primeiros cristãos, jejuando enquanto o Cristo não estava presente. Essas passagens você pode anotar e ler depois sozinho, isso vai ajudar, inclusive, a fortalecer esse entendimento, né? Como se fosse uma continuidade do que nós estamos conversando aqui. E o Espírito Santo vai continuar falando com você. Essas passagens estão em Atos, né, no livro de Atos e em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo do 1 ao 3, você vai ver um exemplo. Em Atos, no capítulo 14, no versículo 23, a gente vai ter um outro exemplo. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 5, e em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Esses 4 trechos, você vai encontrar exemplo da igreja jejuando, orando, buscando o Senhor por meio, né, do jejum. Estavam jejuando, na ausência do noivo, na ausência do Senhor. E a Bíblia diz que tudo quanto foi escrito, a Bíblia inteira, não um pedacinho dela, mas tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Bom, antes da gente fazer a oração para terminar,
eu quero deixar uma pergunta, eu quero que sirva como uma reflexão sobre tudo que a gente conversou aqui e para onde a gente está levando tudo isso. A pergunta é: nós ainda somos a igreja à espera do noivo? Nós ainda somos a noiva à espera do noivo? Você é a noiva à espera do noivo? Se a sua resposta for sim, o que está te impedindo de aceitar esse convite, de participar desse banquete? A gente não está aqui impondo nenhuma maneira de você fazer esse jejum. Você pode fazer o seu jejum da maneira que você quiser. Você pode tirar uma coisa específica. Faz conforme o Espírito Santo te orientar. Mas se você sente no seu coração que você deveria estar fazendo, por que você não está fazendo? Faz. Né? Aceita o convite dele e deixa ele falar ao teu coração coisas preciosas que ele tem para te dizer. Coisas que você não sabe, mas que ele quer entregar só para você. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento que nós estivemos contigo, podemos falar sobre ti, que podemos pensar sobre ti, refletir sobre essa ferramenta poderosa que o Senhor deixou nas nossas mãos, que é o jejum. Que a partir dessa palavra de hoje, Senhor, que mais e mais corações sejam abertos, sejam contagiados, que sintam fome, que se sintam famintos de Ti, Senhor, que eles possam aceitar o Teu convite do jejum e que eles possam experimentar, Senhor, do banquete espiritual que está à espera de cada um de nós. Pai, eu te agradeço, libera sobre nós da Tua unção, Senhor, libera sobre nós mais vontade de estar contigo, libera sobre nós mais curiosidade de estar contigo, que o Espírito Santo possa fazer morada dentro de nós, que ele possa atingir os nossos corações com uma flecha poderosa, na qual a gente possa sentir cada vez mais amor por ti, desejo de estar contigo e de afinar a nossa relação. Senhor, que 2025 possa ser o ano no qual nós estejamos preparados para ouvir a tua voz, para ouvir aquilo que tu tem para a gente, para ouvir aquilo que o Senhor quer nos transmitir, tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que nós tenhamos, Senhor, a coragem necessária para alavancar, para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado, tudo aquilo que o Senhor vai nos direcionar para o ano de 2025. Senhor, esteja conosco, abençoa as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, todos aqueles que estão debaixo do nosso guarda-chuva de oração, Senhor, nossos cônjuges, todos os nossos familiares, Senhor. Abençoa os nossos vizinhos, que nossa palavra, meu Deus, seja forte e poderosa para alcançar aqueles que precisam e que esperam que a nossa voz saia. Ó Senhor, fica conosco, é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tudo bem por aqui? A gente se encontra amanhã, tá? No nosso próximo devocional. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.